Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar iniciando hoje o programa semanal, programinha semanal, programa da revista Aquarista Júnior. Hoje é dia 4 de novembro de 2019 e é um prazer muito grande a gente tá tendo essa felicidade, no caso, né, de separar assuntos, temas, acontecimentos, histórias, fatos, constatações, tudo aquilo que a revista Aquarista Júnior, ao longo de seus mais de 30 anos de história, né, foi publicando na revista, foi criando projetos, esquemas, foi criando, vamos dizer, ações que pudessem, de uma maneira bem prática, ajudar toda a ideia de desenvolvimento, né, do aquarismo brasileiro nos últimos anos, em todo o Brasil. E a ideia do programa é justamente essa. Qual que é a finalidade do programa? Semanal, toda segunda-feira, entendeu? A gente procura o quê? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior pôde acompanhar. Hoje eu separei alguns temas, estou separando só para você ter uma ideia, nós estamos contando programa a programa, estamos avançando nos anos, né? E nós estamos hoje no ano de 1900, nós estamos contando, né? O ano de 1996, mais da metade da década de 90, uma época, vamos dizer, uma década pujante assim para o desenvolvimento do aquarismo, né? Onde começou as empresas se fortalecerem, as lojas se, vamos dizer, modernizarem, as importações que começaram a abastecer o Brasil de produtos, né? Em todas as áreas no aquarismo não foi diferente. As próprias indústrias brasileiras que começaram realmente a criar protótipos de novos produtos, e aí o mercado foi se abastecendo de muitas opções para todos os tipos de aquaristas, todas as formas de praticar o aquarismo, todas as condições sociais do aquarista que ele possa praticar. Então, quer dizer, acabou ficando um hobby legal, né? Até os dias de hoje, para todas as idades, para todas as classes sociais, e merece para todos os brasileiros, né? De todos os Brasis, porque está tudo nacionalizado no caso, né? Então, o que acontece? Acabou sendo um hobby, uma alternativa de hobby nos dias atuais, os dias agitados atuais, para todos os lares brasileiros. E a função da revista, esses anos todos, foi justamente criar o quê? Criar um modelo de regras, um modelo de ações, um modelo de sugestões, que a gente pudesse colocar passo a passo nas revistas, que pudessem criar conhecimento para os praticantes aquaristas, principalmente os iniciantes, e fortalecer aqueles que já tinham, vamos dizer, um aquarismo, já eram um aquarista iniciante, não, um pouco além do iniciante, entendeu? Uma coisa que eu separei para o programa de hoje é algumas ações que em 96, veja como é coisa, eu sempre achei, talvez um dia vou até relacionar, né? O hobby do aquarismo muito ligado a um hobby ecológico, a ação de um hobby ecológico, né? Talvez no futuro aí vou tentar, vamos dizer, descrever talvez dezenas de motivos para eu sempre acreditar nisso. E eu separei aqui, estava folheando, porque a ideia da revista, a ideia do programa é essa, né? Folhear as revistas antigas, folhear não, ver as gavetas, os arquivos, as pastas, tudo aquilo que eu tenho guardado aqui, pegando da época, no caso, né, para tentar, vamos dizer, preparar um programinha aí, vamos dizer, para aquela época, o que a revista fazia e o que colaborou, tentou colaborar com o desenvolvimento. Eu queria falar algumas ações que a gente fez em 96. Com a revista 49, só para você ter uma ideia, essa é a revista 49, de abril de 96. Tá legal? Nós estávamos, esse ano de 96, muito ligado a essa coisa de ações ecológicas. Né? A revista tem até um departamento, vamos dizer assim, um departamento que cuida dessa parte, né? Vamos dizer, a parte ambiental, né? Aquela coisa de ligar o aquarismo ao ambiente, ao meio ambiente, as coisas ambientais, as coisas ecológicas, né? Quando foi em 96, curiosamente, nós fizemos algumas ações com as tartaruguinhas aquáticas. Lembra que eu falei no programa anterior? Nós começamos a achar, chegou uma grande importação de tartaruguinhas dos Estados Unidos, parece, não estou lembrado direito, e também as tartaruguinhas aquáticas brasileiras, nativas no Brasil, que eram reproduzidas, já estavam começando a ser reproduzidas em grande quantidade, ou pelo IBAMA, ou
vamos dizer, com a supervisão do IBAMA, e estavam sendo realmente, vamos dizer, jogada no meio ambiente. Depois que nasciam, jogava nos rios, aquela coisa toda, tal, para que a natureza se encarregasse de não extinguir o animal, né? Então, no ano de 96, nós fizemos algumas ações que ajudaram essa coisa das tartaruguinhas. Eu queria mostrar uma coisinha legal que eu achei. Então, quando foi na revista 49, nós fizemos uma matériazinha sobre como cuidar da tartaruga aquática no aquário. Como está chegando muito, como você podia montar um habitat legal para ela, aquela coisa, usando até como referência algumas regrinhas de, vamos dizer, de condicionamento ou de recinto que eram já, vamos dizer, fixadas pelas próprias autoridades para uso em zoológicos, né? Dos quelônios, das tartarugas, dos jabutis, aquela coisa toda. Então a gente pegou, deu uma, vamos dizer, adaptada com as tartaruguinhas aquáticas e fizemos uma matériazinha na revista 49. E quando foi na revista, uma coisa que eu separei aqui, legal, ligando as tartaruguinhas ainda, né? Na revista número 55, mas aí já era abril de 97, essa é a capinha dela, nós fizemos o quê? Como tinha essa coisa de, puxa vida, vamos proteger a tartaruguinha, nós fizemos uma espécie de um abaixo-assinado. Então, abaixo-assinado, aquarista salvando e cuidando das tartarugas. Aí o que que acontece? É o IBAMA, né? O abaixo-assinado seria direcionado ao IBAMA. Solicitamos que seja feito um estudo aprofundado sobre a possibilidade de se autorizar a comercialização de filhotes e tartaruguinhas aquáticas de água doce, que hoje são criadas sob orientação do próprio IBAMA e soltas nos rios assim que nascem. Uma grande porcentagem morre no meio natural, já nos aquários, um grande percentual chegaria à idade juvenil e adulta. O distribuidor exclusivo das tartarugas para as lojas seria o próprio IBAMA, entendeu? Que arrecadaria verbas para projetos ambientais em geral. Então era uma ideia que a gente acabou tentando fazer, até encaminhou, acabou caindo no esquecimento, entendeu? Então a gente pedia aqui, ó, transcreva esse cabeçalho, né? Numa folha de papel ao maço e angarie assinaturas entre seus amigos e parentes. Quanto mais, melhor. Envie-nos esse abaixo-assinado. Estaremos recebendo o abaixo-assinado até 30 de 8 de 97, onde encaminharemos ao IBAMA e para algum deputado federal para a elaboração de uma lei sobre o tema. Participe. Então, você vê a ideia da Aquarista Júnior na época era o quê? Formalizar essa coisa de entendimento de que as tartaruguinhas aquáticas podiam ser uma boa opção até de receita para o próprio IBAMA e orientando como que a gente orientava como que o aquarista podia montar um aquaterrário para manter elas vamos dizer, no aquário, né? Entendeu? Então essa foi uma ação de 96, acabou, não estou lembrado direito, mas acabou sendo encaminhada a lista com as assinaturas, mas acabou caindo no esquecimento, infelizmente, no caso, né? Quando foi também uma coisinha que eu queria falar, em 96, em abril de 96, lembra, eu falei nos programas anteriores que a gente começou, porque o IBAMA foi, vamos dizer, inaugurado, não, foi criado em 89, se não me engano, né? E a gente sempre teve um certo contato, porque cada estado tinha uma superintendência estadual do IBAMA. Era contatos por carta, né? Eu mandava revista, recebia alguns informes dele, aquelas coisas todas. Quando foi numa época, eu solicitei aos escritórios, né, que seriam as superintendências do IBAMA, as leis brasileiras que ligavam os peixes, vamos dizer, que eram relacionados aos peixes. E a turma me mandou, muitas pessoas me mandou, até que quando foi em 96, né, em abril de 96, nós montamos um chamado cadernão de pesquisa. Tá vendo aqui, ó? Olha o calhamaço. Aqui é o original. Então, o que acontece? Leis do IBAMA para os peixes. Então, a gente relacionou aqui todas as portarias, todas as leis que até então o IBAMA, ou na época outros, vamos dizer, outros departamentos do governo tinham feito para os peixes, para que a gente pudesse o quê? Preparar um caderno e acabar, vamos dizer, mandando, enviando. Então, era como se fosse, tanto que esse PQ, né, que a gente chama cadernão de pesquisa, esse nome foi criado, esse é o PQ 23 do IBAMA. Ele foi criado para quê? Para realmente juntar material, formar um caderno mesmo, porque a gente xerocava todo ele, colocava um espiral, né,
uma folha plástica na frente, uma folha plástica atrás. Então ficava como se fosse um caderno de pesquisa para aquela pessoa envolvida com o ramo no caso dos peixes, né, que pudesse ter um entendimento do que existia com relação às leis brasileiras que, vamos dizer, que tenham referência aos peixes. Então essa ideia até hoje está ativo, né? É claro que a cada tempo que passa ele vai ficando mais gordinho, né? Hoje já tem talvez mais de 200 páginas com todas vamos dizer, as coisas que podem interessar para aquela pessoa ou que pretende entrar no mercado de peixes ou que simplesmente quer saber, quer pesquisar. É um caderno de pesquisa. Nós temos várias opções de caderno. Uma delas foi realmente lançar essa ideia do caderno de pesquisa sobre IBAMA. Quando foi também, eu queria mostrar, em outubro de 96, continuando esse papo das tartaruguinhas, a gente achou conveniente também, você vê, o PQ do IBAMA é o 23. E lançamos aqui está marcado, deixa eu ver, em outubro de 96, nós lançamos um cadernão de pesquisa também sobre tartarugas de água doce. Informações, dicas, vamos dizer, trabalhos que existiam. Mais para frente, você vai ver que em 97 nós lançamos até um guia prático sobre tartarugas no aquário, né? Mas até então a gente tinha, vamos dizer, não digo pouca coisa, mas a gente teve que fazer uma pesquisazinha sobre informações sobre elas, aquelas coisas todas, para que pudesse o quê? Oferecer aos aquaristas conhecimentos sobre elas, sobre as necessidades delas, sobre características delas, assim no meio, normalmente as matériazinhas no meio natural, mas que pudesse ser conciliada ou realmente adaptada aos conceitos das tartarugas em aquaterrários, né? Então fizemos isso quando foi em outubro que eu marquei, né? Então o que acontece? A ideia como se diz, de 96 esteve muito ligado a essa coisa de empenho com relação a pensar nas tartaruguinhas aquáticas no aquário, em aquaterrários, entendeu? Tanto aquaterrários feitos com aquários, com visor de vidro, como aquaterrários feitos com tanques, com piscinas de criança, com caixas d'água, no quintal, tomando chuva. Você fazia um furo na caixa d'água para ter um dreno, né, um ladrão, para que a água da chuva não transbordasse. Fazia com que, por exemplo, ficasse numa região que tomasse sol, colocava uma rampa, umas pedras para ela subir. Boa parte do dia, boa parte do ano, as tartaruguinhas gostam de ficar fora da água, aquela coisa toda, tomando sol. Então, quer dizer, e as tartaruguinhas é bacana porque começa o frio, elas acabam ficando mergulhadas, hibernam numa época mais fria do ano. Então, tudo isso a gente tinha um pouco de ideia de tentar passar para a turma, tá legal? Então, 96 foi isso. Eu queria também falar uma coisinha que foi uma estreia. Quando teve a primeira coluna da revista Aquarista Júnior, a primeira sessão diferenciada, foi a chamada coluna estreia do boletim Aquarista Kids. Isso aconteceu na revista número 52, tá aqui ó, a capinha dela, na revista número 52 de outubro, né? Deixa eu só confirmar aqui, de outubro de 96. Nós lançamos o quê? Uma sessão na revista totalmente dedicada à criança. Esse é o número 1 de estreia. Tá vendo aqui? No começo até chamava Programa Aquarista Júnior na Escola. Por quê? Porque desde o pré-lançamento da revista, os primeiros anos da revista, exposições nas escolas, a gente sempre teve interesse em achar que os alunos, que as crianças eram os grandes, vamos dizer, as grandes pessoinhas que a gente precisava incentivar a prática do aquarismo. Então a gente pedia a estreia, o tema era esse, Programa Aquarista Júnior na Escola. Depois acabou se transformando em boletim Aquarista Kids, voltado à criança, e o tema dele, vamos dizer, o slogan dele, é os peixinhos na educação ambiental. Tire uma xerox, a gente pedia, tire xerox desta folha e distribua aos alunos, sugestões de trabalhos escolares que iriam ter ao longo do tempo, sugestões de passeio, Aquarista Kit Escola, concursos na escola, kit feira de ciências, brincadeiras infantis, entendeu? Então o que acontece? A gente, através do boletim, inclusive, só para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui se eu mostro. Esse é um boletim mais atual, né? Porque é um boletim fixo na revista, sempre está saindo ele destacado, né? Para as crianças, aquela coisa toda. Aqui vamos dizer, aqui é a versão mais recente dele. Tá vendo aqui, ó?
inclusive o tema desse, a criança brincando com aquário, o que é isso para ela, papapipá. Só para você ter uma ideia, hoje, 2019, né, nós já publicamos nas revistas 75 boletins Aquarista Kids, que são sugestões de brincadeiras e de sugestões de atividades que o professor, a professora, o educador, o pedagogo, a mãe, o pai, pode fazer com as crianças para incentivar a prática dessa coisa do aquarismo muito marcante na vida das crianças. Então, toda criança que cresce, ou que, vou dizer, nos primeiros anos, mesmo pequenininha, hein? Mesmo pequenininha, ela já vai gostando dessa coisa de observar o peixinho, de ver a graciosidade das cores, dos movimentos, vai aprender a ser cuidadosa com vidro, com bater em aquário, vai começar a ter modos, vamos dizer, menos traquinas. Né? Hoje as crianças estão complicadas, né? Entendeu? Porque a gente teve uma época que a gente permitia que as crianças visitassem, né, as pré-escolas, o Centro Cultural Aquarista Júnior, o Aquário de São Bernardo, aquela coisa toda, e a turma era educadinha, assim, tipo, ninguém mexia, porque a orientação que era dada aos professores antes da visita, né, na pré-visita, no caso, é para que eles informassem as crianças, orientassem, para que não mexesse em nada. Então era comum você ver uma filhinha indiana de criança, tudo às vezes com a mãozinha para trás, falando baixinho, nada de muito alto, para não assustar os peixinhos. E o que que acontece? E acabava sendo uma visita muito graciosa, muito interessante para as escolas, para crianças, onde inclusive tivemos aqui a visita das próprias emissoras de televisão que vinham em algum momento gravar uma visita ou gravar alguma coisa ligada aos peixinhos, a graciosidade dos peixes relacionada às crianças. Então veio, eu lembro, TV Record, TV Globo, SBT na época, TV Gazeta, Bandeirante, quer dizer, a maioria das emissoras de televisão, em algum momento, principalmente nessa década de 90, estiveram aqui presentes com a gente, mostrando essa coisa que na época a gente achava interessante, que era relacionar o aquarismo com uma determinada, vamos dizer, atividade infantil nas escolas. Isso a gente fez porque hoje, graças a, vamos dizer, eu tenho visto muitas escolas tendo aquários, muitas professoras interessadas em falarem sobre o mundo aquático, sobre os peixes, sobre aquela coisa vamos dizer, características deles, aquelas coisas todas, programando visitas para os aquários públicos que a gente tem hoje espalhados em muitas cidades aí do Brasil. E tudo isso, o que é que acontece? Vou dizer, a sementinha foi publicada na revista 52 em outubro de 96, quando a ideia da Aquarista Júnior era realmente infantilizar o aquarismo. Por quê? O aquarista de 96, 2006, 2016, quase 25 anos. Então, aquela criancinha de 5 anos, que hoje tenha 30 e poucos anos, pode ser, um adulto de hoje, né? Pode ser que se lembre, entre as lembranças de infância, pode ser que se lembre de uma visita que fez numa determinada época, junto com a escolinha, que viu muitos aquários, muitos peixinhos, vamos dizer, muitas conchas, muitas peças vamos dizer, uma boca de tubarão, que fazia muito sucesso aí, que eram os dentes do tubarão, que a criança até colocava a mão perto, né, do dente, assim, porque era bem afiadinha, aquela coisa toda. E tem peças taxidermizadas, aquelas coisas. Então pode ser que um adulto hoje de 30, 35, 40 anos possa se lembrar as ações da revista Aquarista Júnior, isso no começo dos anos 90, com essa coisa de tentar, vamos dizer, fazer uma simbiose, né, entre o aquarismo e as crianças. E no começo do programa, que nem eu falei, entre o aquarismo e o meio ambiente e a ecologia. Ser um aquarista é entender a necessidade dos animais, é tentar montar um habitat o mais aconchegante possível, é tentar estudar, lendo, no caso, revistas, essas coisas todas, tentar estudar como que você pode preparar vamos dizer, um ambiente adequado para eles, qual a necessidade deles, muita luz, pouca luz, água muito movimentada, água pouco movimentada, se é um peixe carnívoro, se é um peixe vegetariano, se o peixe come na superfície da água, se come embaixo, se a água tem que estar muito turbulenta, se a compatibilidade entre os peixes é possível, se for possível, com quais espécies. Então, tudo isso o conhecimento o aquarista vai tendo, vai montando um habitat e vai colocando os peixes. Montou aquele aquário, opa, 0-0. Entendeu? Pode montar um segundo. Cuidar de 5, 6 aquários é a mesma coisa que cuidar de um aquário. A manutenção
diária, quinzenal, mensal, é praticamente, entre aspas, zero. Então fica tranquilo, que o que acontece? Desde que você acompanhe a ideia de equilíbrio biológico, de acomodação biológica que todo habitat merece, vamos dizer, merece ter, no caso, né? Tá legal, então? Encerramos aqui o programa número 68. Eu, meu amigo Mudinho aqui. A ideia do programa é justamente essa. Está sendo fantástico contar essa história, entendeu? Já há mais de um ano aí contando. Estamos puxando ano a ano aí a história da revista Aquarista Júnior, a história do aquarismo brasileiro. E está sendo fantástico realmente puxar nessas memórias, ações que a gente foi fazendo para ajudar todo mundo. Tá legal? Boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na segunda-feira que vem estaremos aqui sem falta, tentando apresentar a continuidade da história do aquarismo brasileiro nessas 3 décadas. Valeu, bye bye, tchau, até!